Salve, salve, meu povo! Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Sociologia para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. A gente vai trabalhar aqui todo o edital de Sociologia e de História também, é só olhar o canal. Então, tem gente que até agora não pegou em Sociologia, assiste esse vídeo e assiste todos os outros, é muito importante para a sua prova, beleza? Hoje nós vamos trabalhar sobre movimentos sociais e educação. Tá lá direitinho no edital de vocês desse jeito. Nós vamos trabalhar. Antes, chegou aqui agora no canal? Curta, comenta e compartilha. Já deixa aquele like. Professor, muito bom, muito obrigado. Aqui é conteúdo gratuito para você, beleza? E se você quiser uma aula de revisão desses conteúdos que a gente tá dando para você gabaritar com questões voltadas para IBFC, para sua prova, dia 19/10. Aula online pelo Meet que eu estarei dando por apenas R$15. Você fala comigo, aqui eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, você fala comigo, se inscreve e no dia você vai ter uma revisão para poder gabaritar esse conteúdo, beleza? E se você quiser uma apostila focada na PMPB, com todas as matérias, uma apostila direta, você também compra com o link que a gente deixa aqui embaixo, beleza? E então você faz isso para a gente poder, o canal crescer e volta para assistir tudo direitinho aqui para você poder. Tem gente que está dizendo que está escutando no TAF e treinando pro TAF, né, no treino. Tem gente que está assistindo os vídeos no trânsito. Tem gente que está ouvindo enquanto está no ônibus. Estão me mandando mensagem que estão me ouvindo em todo canto. Eu fico muito feliz se estou ajudando vocês aí nessa preparação. Beleza? Vamos nessa. Primeira coisa que eu queria falar para você. Olha só, movimentos sociais e educação. Tá lá no seu edital. Olhe direitinho o seu edital. Minha gente, pelo amor de Deus, não vacile nisso. Ok? Isso eu estou dizendo para a história, para a sociologia, mas para tudo. O que é um movimento social? Eu vou repetir nisso, porque o edital de vocês, eles cobram isso. Movimentos sociais, movimentos sociais, movimentos sociais. Um movimento social é um grupo organizado que tem um objetivo em comum. Isto é um movimento social. Quer dizer, dispersão não é movimento social. Tá perdida ali, isso não é um movimento. Quebrou um ônibus, a turma vai para o meio da rua, não é um movimento social. O movimento social, ele faz protesto, ele faz ato, ele faz um monte de coisa, mas ele tem, principalmente, um objetivo em comum. Certo? Então, isso é para você não errar na sua prova. Porque pode muito bem cair um conceito sobre movimento social. Então, pense sempre, movimento social, ele é organizado e ele tem objetivo. Tá certo? Começa por aí. Então, quando a gente fala nessa relação, a gente precisa do movimento social com a educação, a gente precisa entender que lá no período colonial, a educação ela era tocada pela Igreja Católica, sobretudo pelos jesuítas. E olhe que a influência dos jesuítas na educação, ela segue muito importante ainda hoje. Por exemplo, se tiver uma universidade católica onde você vive, digo isso porque eu sou de Pernambuco, mas tem um monte de gente aqui que é de vários estados. Recebo mensagem com vários DDDs. Se tiver uma universidade católica, é jesuíta. Vários colégios, que são colégios católicos, olhe direitinho na sua cidade para ver se não é jesuíta. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui de Pernambuco. Um exemplo é aquele Liceu Nóbrega. Mas tem vários espalhados. Era uma educação religiosa. Quando chega no século XX, a educação ela passa a ser papel do Estado e não mais da igreja. E agora a educação ela passa a não ensinar mais a pessoa uma determinada religião, mas a ensinar os deveres do cidadão, públicos, de maneira geral. Beleza? Então essa relação é importante para você entender a diferença entre os jesuítas e agora chegamos no século XX. Beleza, então isso é para você conseguir entender como é que acontece isso. E aí quando a gente vai lá, nosso primeiro grande educador que eu queria que você pensasse é no Paulo Freire, aquele que inclusive é o patrono da educação brasileira. Por quê? Lá nos anos 50 a 60 do século XX, Paulo Freire tem uma importância muito grande no sentido de universalizar a educação. Por quê? A gente olha para o Brasil hoje, o Brasil tem vários problemas educacionais. Isso é verdade. Mas o Brasil é um país com um nível de analfabetismo baixíssimo. A imensa maioria das nossas crianças estão na escola. Nos anos 50, 60, não era assim. Pelo contrário, a imensa maioria da população era analfabeta, não ia para a escola. A ideia e a luta de Paulo Freire, o que ele escreveu, pensou e elaborou, é para que a população, a partir dos 6 anos de idade, a idade vai variando ao longo dos anos, mas enfim, desde que cedo fosse para a escola. Isso era muito importante para poder valorizar a educação de cedo, para que a população pudesse saber ler.
Isso era crucial. Então, Paulo Freire ele partia dessa ideia e partia de uma ideia muito importante, que é de que você não pode apenas aprender a ler. Você tem que entender o que você está lendo. Paulo Freire, então, ele vai vir com essa ideia, que é uma ideia revolucionária para aquela época e uma ideia muito importante que vai ter para a educação brasileira. Então, ele vai ser uma figura importantíssima nos movimentos educacionais que vêm para frente. Movimento de cultura popular também ele influencia, e todos os movimentos educacionais bebem dessa fonte de Paulo Freire, beleza? A outra figura muito importante é o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, que também é um dos nomes da educação brasileira muito relevante para esse momento, ele é a pessoa que fala sobre a escola nova. Por que escola nova? Porque naquela época a ideia da educação era apenas ser decoreba. Olha quantas vezes quando eu estou falando aqui para vocês, eu digo, olhe, a educação hoje em dia não é mais só saber que Cabral chegou no Brasil em 1500, que as capitanias começaram em 1534. A educação é você compreender o contexto. Eu já falei isso aqui, ó. Todo vídeo, quem assiste meus vídeos aqui sabe disso. Pô, isso, gente, é escola nova. Quer dizer, eu não quero que você apenas decore. Decore o nome, decore uma data, saiba quem foi Dom João. Eu quero que você entenda o contexto. Eu quero que você compreenda o todo. Em que se insere a descoberta do Brasil por Cabral? Quais são os povos afetados pela chegada dos portugueses no Brasil? Isto é educação preconizada por Anísio Teixeira. Então, este também é um movimento importante da educação brasileira. Então, quando a gente percebe que a educação não é só decoreba, história, mas não só história, matemática, não preciso só saber que a raiz quadrada de 49 é 7. Eu preciso entender como é que eu vou utilizar a matemática para aprender, para somar, para fazer uma conta, para saber como é que tira a porcentagem, se estão tirando porcentagem a mais do meu salário, do que era para tirar, e o patrão está me pagando menos. Opa, isso é o quê? Isso é escola nova, português, enfim, todas as matérias. Estão entendendo isso? Isso é escola nova, isso é um movimento importante da educação brasileira. E Anísio Teixeira é inclusive, nome de lei educacional, beleza? E aí, depois de Anísio Teixeira, uma lei muito importante é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por que a LDB é tão importante? Porque ela é a nossa Constituição. Eu digo nossa porque eu sou professor, né? Estou na educação, então ela é a minha Constituição. O que eu faço na minha sala de aula está baseado na LDB. Eu não posso fazer coisas que saem da minha cabeça. Por que o professor dá aquele conteúdo no primeiro ano do ensino médio? Porque aquilo está na LDB. Então, a LDB é a lei e ela foi fruto de uma luta muito grande dos setores educacionais. Que setores são esses? Professores, gestores educacionais, estudantes, pais de aluno. Por isso que a LDB, por exemplo, ela fala sobre a gestão democrática do ensino. Então, o professor não pode fazer o que ele quiser em sala de aula, porque existem professores que são autoritários, por exemplo. Então, eu não vou com tua cara, eu tiro nota sua. Eu não posso fazer isso. Nenhum professor pode fazer isso. E a LDB, ela garante, por exemplo, que o aluno ele conteste a nota do professor. Peraí, aluno contestando a nota do professor? Claro, todos nós somos passíveis de erros. Então, se o professor errou em uma determinada coisa, teve vídeo aqui que eu já falei uma coisa errada e alguém veio e me corrigiu nos comentários. Isto não é ruim, isto é ótimo. Por quê? Porque eu não posso mais olhar para o meu estudante como se ele fosse um ser que não sabe de nada. Não, eu olho para o meu estudante como alguém que detém o conhecimento. E eu estou passando o conhecimento para ele e ele voltando com conhecimento para mim também. Estão entendendo isso? E assim, é óbvio que nesses vídeos do YouTube a nossa troca é muito menor, mas na sala de aula eu aprendo bastante com os meus estudantes, tá certo? Então esta relação é importante para a gente entender a lógica de um movimento social. E tá nisso aí, ó, por exemplo, pais e mães podem estar na sala na escola para saber como é feito, como é programada as coisas na educação. Então, isso tudo tá lá na LDB, que é de suma importância para a gente pensar. E também uma luta muito importante atual é a luta para que 10% do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, seja para a educação. Isso é uma luta muito grande, muito antiga, que teve um grande fruto, por exemplo, quando foi descoberto o pré-sal. O que tem a ver o pré-sal? Os royalties do pré-sal foram destinados uma grande parte para saúde e educação. Isto é fruto de quê? De movimentos sociais que lutam para que haja mais investimento na educação. Então você precisa de mais recurso. Recurso para, por exemplo, quando você estuda LDB, você vê que na lei tem assim, 25% do valor do que o município gasta tem que ser para a educação. E aí eles colocaram emenda dizendo assim, o prefeito não pode calçar a rua da frente da escola e dizer que é para a educação. Não pode. Veja o que é isso. É a educação, o grupo, aquele movimento
que é geral, veja como eu estou falando, né? Professores, pais, estudantes, se juntando e dizendo assim, não pode burlar a lei. Eu não posso calçar uma rua e dizer que aquilo é para educação. Eu tenho que voltar o dinheiro diretamente para a educação. Então, isto é bastante amplo e hoje em dia você tem vários detalhes nas leis que garantem um recurso, investimento para a educação. Agora, óbvio, isso não para. Por que não para? Porque nós ainda temos muita luta no sentido de que o investimento na educação, ele ainda é aquém daquilo que nós entendemos. Principalmente quando pensamos que a educação ela é uma prioridade, ou deveria ser, pelo menos, uma prioridade do nosso país, ok? E por último, também falar que no contexto da educação, os estudantes eles têm um papel importante naquilo que nós chamamos de movimento estudantil. Então, o que é o movimento estudantil? São os estudantes que se juntam para fazer protesto, para fazer greve, para fazer manifestação, para bater na porta do prefeito, o ministro e dizer: nós queremos mais dinheiro para a educação, nós queremos bolsa de estudo, porque sem bolsa de estudo na educação superior não se estuda. Nós nos juntamos, como já aconteceu aqui há pouco tempo, merenda escolar, está acontecendo desvio de merenda escolar, então a gente vai se juntar aqui porque a gente quer merenda. Tudo isto, um movimento estudantil, ele faz. Ok, minha gente? Compreenderam isso? Então, o papel do movimento estudantil e dos movimentos sociais da educação, eles estão aí localizados para a gente conseguir compreender que eles vêm de muito tempo e não param. Eles seguem ainda hoje e tem várias pautas. Como essa 10% do PIB que eu falei, ela não acabou. Por quê? Porque ainda não tem esse investimento. Ok, meu povo? Quer um aulão? Dia 19. Muito bom que você chegou até aqui. Se chegou até aqui e não deixou o like, aí é vacilo, pelo amor de Deus. E aquela dica, porque faltam 20 dias para a prova. Faça questões, exercício, não só de história, sociologia, de tudo. Faça exercício, 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 porque você vai precisar estar treinado das questões e da redação. Beleza? Tamo junto, meu povo. Forte abraço. Tô torcendo por vocês.